Vamos lá, está preparado para as perguntas dos nossos amigos da imprensa? Tudo pronto para a sabatina? Preparado. Vamos ver o que vem por aí, né? Será que o pessoal mandou pesado ou pegou leve com você hoje, Pelo Crispim? que eu conheço, acho que eles estão maldosos um pouco, hein? Será? Será que eles estão marcando mais do que zagueiro adversário, Crispim? Não, mas deve estar tranquilo. Vamos ver o que vem por aí. Então vamos lá, a primeira pergunta do nosso querido amigo Carlos Rodrigues, da Rádio Central. Bem-vindo, Cargão. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Crispim, uma boa tarde. O Guarani manteve boa parte do elenco, trouxe algumas peças pontuais e talvez o principal nome aí, a volta do Arthur Rezende, que fez aí um grande campeonato na CB do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho aí da volta do Arthur. A gente sabe que vocês são parceiros não só dentro como fora de campo. Quanto que essa dupla vai se entrosar novamente, quanto que pode render frutos aí, pensando nessa sequência do Paulista e, claro, também na Série B. Olha, falar do Arthur, né, para mim eu sou suspeito a falar, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, não só dentro de campo, mas também fora. Temos uma amizade muito grande, né? E também nossas famílias são muito amigas. E falando dele dentro de campo, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, como nos ajudou ano passado. Essa dupla, né, teve bons frutos e espero que daqui para frente não seja diferente, que possamos continuar com o mesmo entrosamento que tínhamos no ano passado para conquistar grandes coisas com essa camisa do Guarani. E uma outra pergunta também envolvendo o retorno do campeonato, né? Há muita expectativa pela volta do Paulistão, mais de 4 meses sem futebol, e vocês que vinham num momento bom, muito perto da classificação. Queria que você falasse particularmente sua visão da volta do futebol e a expectativa, né, de garantir a classificação, depois enfrentar o Bragantino numa quartas de final, expectativa de chegar longe. Como é que você está vendo aí toda essa volta do futebol? Eu vejo com muita expectativa, né? Claro, um pouco ansioso também, como se fosse a primeira vez, novamente, mas é aquela expectativa, aquela ansiedade boa, que depois que a bola rolar, tudo volta ao normal do que víamos fazendo, que possamos seguir também conquistando as coisas que víamos conquistando, não deixar cair nada, que tenho certeza que temos muita coisa boa ainda pela frente. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Crispim. Você é um jogador que depende muito da explosão, né? Você tem a característica de drible, mas também de velocidade. Puxa contra-ataque, cria espaços, né? Com a sua velocidade. Vai sentir um pouquinho a perna pesar depois de tanto tempo parado? Olha, acho que nesse momento o que mais vai ser difícil vai ser recuperar o ritmo de jogo, né? Mas essa questão física, acho que fomos bem orientados, né, durante a paralisação, o corpo médico, o corpo físico também nos deram todo o respaldo, tudo que a gente precisava, eles vinham passando um trabalho para a gente, para que pudéssemos perder o menos possível da condição física. Graças a Deus, todos os testes que fizemos foram bons, testes físicos, e tenho certeza que a gente não perdeu muita coisa, e isso não vai fazer muita falta, não. Minha segunda pergunta, Crispim, é sobre o seu posicionamento dentro de campo. Você é um jogador versátil, pode jogar ali como um meia armador ou pode jogar pelas pontas também. A concorrência aumentou muito com o Elias Carioca, com o Vagninho, com a permanência do Todinho. Você pretende se firmar jogando ali na armação do time? Como que você prefere até atuar e como tem sido o teu trabalho com o Thiago Carpini? Eu fico muito feliz, né, que essa concorrência aumentou. São grandes jogadores que chegaram, vem demonstrando muito bem nos treinamentos, e eu quero atuar. Não importa se é no meio, no ataque, na zaga, até se precisar eu jogo de goleiro também. Eu quero estar jogando, eu quero estar entre os 10, entre os 11, e essa aí é uma dor de cabeça boa que o Carpini vai ter para escalar o melhor elenco para essa sequência do campeonato. Fala, Crispim, tudo jóia? Gustavo Biano, EPTV. Ô Crispim, pelo estilo de jogo do Guarani, né? Marcação sob pressão, faz a bola rolar, né? Quando tem a posse, mas quando não tem, aquela correria que vocês fazem ali para marcar a pressão. Você acha que o time vai sentir um pouco mais
nesse retorno, né, da Campeonato Paulista? Olha, como eu falei anteriormente, né, a comissão técnica passou grandes trabalhos para realizarmos durante a pausa. Não perdemos muito, né, da nossa característica, não perdemos muita força. Tanto é que todos os testes de todos os jogadores foram bons e tenho certeza que vamos continuar com o mesmo estilo de jogo. Podem esperar o Guarani muito ofensivo e, claro que com os pés no chão para conquistar grandes coisas ainda. Bom, o Guarani joga só na quinta-feira e a rodada começa na quarta-feira. Como é que vocês vão acompanhar essa rodada? E se vocês desejam entrar em campo na quarta-feira, já classificados já? Isso dá alguma tranquilidade? E isso, você acha que mudaria, de repente, alguma coisa para o Guarani? De repente, jogar na quinta-feira, entrar em campo contra o Botafogo classificado, em virtude dos resultados da quarta? Ah, claro, muda muita coisa, né? A gente entra mais leve, né, entre aspas, mas são duas grandes equipes, vai ser um grande jogo, independente de estar classificado ou não, porque o que a gente espera do nosso campeonato são coisas muito grandes. Claro que a gente quer ir em busca dessa liderança, mas jogar classificado também é uma situação que nos deixa mais leve para a gente apresentar o nosso futebol. Mas independente do que aconteça, o Guarani vai entrar como sempre entrou, sempre para frente, sempre querendo algo a mais na partida, na competição, e isso não interfere muito não, só do campo para fora. Dentro de campo continua a mesma coisa. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Crispim, boa tarde. Minha pergunta é especificamente sobre o jogo contra o Botafogo, que, considerando toda a primeira fase até agora, foi a pior defesa, sofreu 21 gols até agora. Em compensação, o ataque do Guarani é um dos melhores da competição, foram 15 gols até agora em toda a primeira fase. Aproveitar este momento da competição, da volta e também do confronto contra uma equipe que está ameaçada pelo rebaixamento, com a pior defesa, é algo favorável ao Guarani? Olha, agora é uma coisa muito nova, né? Agora vai começar tudo do zero, elencos se reforçaram, atletas que estavam machucados se recuperaram. Então, eu creio que as estatísticas que foram passadas não serão válidas nesse momento, porque é um novo tipo de futebol, né? Foram 4 meses parados, tenho certeza que vão mudar algumas coisas, mas graças a Deus nos preparamos bem nesse tempo e eu posso falar mais do Guarani, que treinamos bem todo esse período, nos fortalecemos ainda mais, tivemos algumas saídas, porém bastante chegadas que vieram para reforçar e estamos treinando bem para chegar bem logo nessa estreia. O fato de jogar sem torcida em campo neutro para o Guarani, que joga pela classificação nas últimas 2 rodadas, e o Botafogo, que luta para não ser rebaixado, para qual deles que esses 2 fatores vão ser a favor? Para o Guarani ou para o Botafogo de Ribeirão? Cara, sendo bem sincero, eu acho que seria mais benéfico para eles, né? Pela situação que o clube deles vem enfrentando. Acho que teriam muita pressão jogando em casa. Mas agora é uma coisa neutra, que quem souber lidar mais no começo do jogo vai se dar bem melhor, mas que a gente vai defender os nossos objetivos no campeonato, que é se classificar em primeiro, e eles vão defender o deles. Então, creio que até então não muda nada. Lucas Leme, Rádio Morada do Som. Crispim, a gente percebe pelos vídeos que o Guarani divulga e imagens que o Guarani, durante os treinamentos, está muito descontraído, os jogadores, comissão técnica. A que se deve a isso? O clima, a classificação do Guarani já bem encaminhada? Como que você vê esse clima dentro do elenco do Guarani? No horário de trabalho eu vejo um Guarani muito sério, um Guarani muito focado, né? As brincadeiras que vocês veem aí pelas câmeras da Guarani, da TV Guarani, somente após os treinos, né? Que ali sim é o momento de descontração, e eu creio que esse ambiente aí é o que favorece dentro de campo,
que ano passado eu pude presenciar e pude ver que não tínhamos um vestiário tão feliz, tão alegre, e deu no que deu. E agora temos um ambiente bem mais leve, bem mais tranquilo de se trabalhar, e estamos conquistando grandes coisas, e que possamos continuar assim, né? Com muita alegria e com bastante responsabilidade. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Crispim, você chegou no início do campeonato a ser até utilizado como segundo volante. Esta é uma função que você também vai exercer na sequência do campeonato ou vai jogar realmente como meia na equipe do Guarani? Olha, uma das alternativas, né, que o Carpini vem buscando, né? A gente brinca agora com o elenco bem cheio, bem reforçado, que essa é uma dor de cabeça para o Carpini, né? A famosa dor de cabeça boa. E aonde ele quiser me utilizar, ele pode ter certeza que ele vai ter 100% do Crispim. Se for no ataque, se for pelo meio, se for de volante, eu vou procurar dar o meu melhor para que todos possam sentir vitoriosos vestindo essa camisa. E a outra pergunta é se você vai secar Ferroviária e Corinthians na rodada desta quarta-feira. Eu vou defender o meu, né? Não vou mentir não, vou ser sincero. A gente vai, no caso vou secar, né? Mas não importa nada esses resultados aí. A gente tem que se ligar no que a gente vai fazer, tem que se ligar no nosso, porque que nem eu falei anteriormente, a gente vem buscando coisa grande no campeonato, a gente quer buscar essa liderança, mas claro, a gente quer contar com esse tropeço também, para já poder entrar, se Deus quiser, classificado já na quinta-feira. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online e Facebook. Crispim, ainda em cima da pergunta do Marquinhos, quinta-feira contra o Botafogo, o Guarani pode entrar já classificado, isso se Corinthians e Ferroviária não vencerem os seus jogos na quarta-feira. E muitos torcedores do Guarani torcem, né, em função da rivalidade, para que o Guarani, se já estiver classificado, perca para o Botafogo para prejudicar a Ponte Preta. Qual a sua opinião sobre o pensamento desses torcedores? Olha, somos bastante profissionais. Eu venho recebendo inúmeras mensagens sobre esse assunto, mas a gente quer pensar somente no nosso. Queremos classificar em primeiro do grupo, temos o nosso objetivo, né? A gente defende a nossa camisa, os nossos amigos, os nossos familiares, e creio que isso aí fica mais por conta do torcedor. A gente vai buscar o nosso, e tanto é que conquistando essa vitória no decorrer do campeonato vai ser de extrema importância para nós. Crispim, o Guarani está muito próximo de garantir aí a sua classificação, já que está a 5 pontos à frente do terceiro colocado, faltando aí 2 rodadas para o término dessa primeira fase. Na sua avaliação, qual que é a principal virtude do Guarani, do grupo do Guarani neste Campeonato Paulista? E também gostaria que você falasse um pouco sobre a relação do técnico Thiago Carpini para com vocês, jogadores. Olha, eu acho que o grande resultado da nossa equipe tá aí, o que vocês estão vendo pela TV Guarani, que é o ambiente que se criou dentro do vestiário. É um dos melhores ambientes que eu já passei através dos outros clubes, e eu creio que esse é o segredo do nosso sucesso. Ter esse vestiário bom, ter amizade entre todos do elenco, não tem uma briga, não tem nada. Todo mundo gosta de todo mundo se diverte, e acho que isso também vem muito do Thiago. Ele sabe conduzir bem o elenco, ele tem um elenco nas mãos, né, posso dizer assim, pela sinceridade que ele demonstra para a gente. Ele fala olhando nos nossos olhos, e creio que o ambiente mesmo é o nosso resultado positivo. Fernando Lovato, Rádio Web Planeta Guarani. Crispim, no Guarani você jogou de segundo volante, de terceiro homem no meio de campo, de meia e de atacante. Claro que ajudando o Carpini e ajudando o time. Gostaria de saber qual a posição que você mais sente a vontade de jogar, e se você pretende ficar fixo numa posição só e não ficar flutuando ali cada hora numa posição. Claro que durante o jogo isso muda,
mas se você vai ter alguma posição fixa, você tende a adotar para a sua carreira. Eu me senti muito da forma que eu vinha jogando, né, no ano passado. Pude exercer essa função também esse ano muito bem, mas acredito que essa versatilidade é o meu ponto forte, né, de poder jogar de atacante, de meia, de volante se precisar. Mas eu creio agora que essa é a dor de cabeça que o Carpini tem para ele escolher o melhor lugar para eu atuar. Se eu tiver que começar o jogo ou o outro também, mas enfim, eu quero, como eu falei anteriormente, eu quero estar em campo. Quero estar ali entre os 11 e aonde ele tiver que me utilizar, eu vou procurar dar o meu melhor, dar meu 100% para que eu possa ajudar a todos do Guarani. Heitor Fredo, TVB Record. Crispim, boa tarde. Quando a tabela do Campeonato Paulista foi divulgada, o grupo do Guarani era considerado o grupo da morte e muita gente apostava que os classificados seriam Bragantino e Corinthians. O Corinthians ainda está vivo no campeonato, mas como é chegar nessa reta final, 2 rodadas, dependendo só de vocês e poder olhar para trás e lembrar que, para muitas pessoas, o Guarani era o azarão desse grupo? Olha, isso aí é coisa externa, né? Coisa que vem de fora, é coisa muito que a imprensa fala, até alguns torcedores que desacreditavam no começo, mas eu não vou mentir não, que a gente não se surpreende não com esses resultados, né? É uma coisa que a gente vem buscando desde a pré-temporada, desde os bons jogos que fizemos no ano passado, quando o Carpini depois me ligou sobre a minha renovação, me contou todo do projeto, e eu acreditei no que ele me passou, e o resultado está aí. A gente está colhendo, né? Espero colher ainda mais, claro. Ainda fizemos muito pouco, a gente tem que buscar a nossa classificação, tem que buscar a nossa liderança no grupo, tem que buscar o nosso algo mais dentro do campeonato. Então, creio que, para mim, particularmente, não me surpreende muito essa nossa campanha, não. Uma outra questão, Crispim, é que o Guarani divulgou um novo boletim da Covid-19 e, mais uma vez, ninguém do elenco está com o novo coronavírus. Como é sair de casa para trabalhar em meio a uma pandemia, que todos nós, obviamente, estamos com medo de sermos contaminados, mas o alívio de saber que você, seus companheiros, todos estão bem de saúde, que estão sendo acompanhados de perto pelo departamento médico? Graças a Deus fizemos todos os exames possíveis e todos deram negativo. Graças a Deus ninguém teve contato com nada. Agora, nesse momento que estamos aqui, precisamos exaltar toda a parte médica do clube, que nos auxiliavam todos os dias com mensagens, não só no grupo, mas também como individualmente para cada um. Eles passaram uma planilha para que nós pudéssemos seguir. E graças a Deus todos seguiram muito bem. Tá aí o resultado, todo mundo negativo. Ninguém passou por isso, graças a Deus. E então, não só a gente, mas como toda a parte médica está de parabéns por todo o trabalho que vem realizando. Nos sentimos muito seguros em sair de casa para vir para o clube, porque tenho certeza que aqui estão tomando todos os cuidados devidos para que nada de ruim possa nos acontecer. Lucas Rossafa, portal Esporte News Mundo Futebol Interior. Crispim, boa tarde. O Guarani, durante a pandemia, não perdeu nenhum jogador importante do sistema ofensivo, conseguiu manter o Todinho e ainda se reforçou com as peças Elias Carioca e também o Vagninho. Eu gostaria que você fizesse um balanço aí desta concorrência que você tem enfrentado no sistema ofensivo do Guarani em busca da titularidade na retomada do Campeonato Paulista e, claro, para a sequência da temporada também. Olha, são grandes jogadores que chegaram, vem demonstrando muito bem isso no dia a dia. São grandes concorrentes para mim, para outros, né? Para o Giovani, Alemão, Todinho, Rafael Costa, enfim. Mas eu tenho certeza que a comissão vem trabalhando bem, vem estudando muito bem o nosso time, para que possamos jogar da melhor maneira possível e que possamos retomar, né, do jeito que terminamos, que foi com vitória. É uma vitória expressiva e que possa ser assim daqui para frente, e aonde o professor quiser me utilizar, como repito, eu vou dar o meu melhor sempre. Crispim, na última semana a TV Guarani divulgou
um vídeo em que vários jogadores estavam treinando cobranças de falta. Você, o Arthur Rezende, Vagninho, entre outros. Gostaria de saber mais especificamente de você, a partir de agora, depois da pandemia, você se torna uma opção a mais ao técnico Thiago Carpini para ajudar o Guarani nas bolas paradas? Gostaria que você falasse um pouco a respeito deste fundamento. Olha, eu venho treinando bastante, cobrança de falta, venho evoluindo e muito, e eu tenho certeza que vai ser mais uma dor de cabeça boa, né, pro Thiago para definir o batedor, mas pela amizade que temos dentro de campo, não tem jogador vaidoso, quem tiver melhor ali no momento vai bater, o Arthur é um grande cobrador de falta, Giovani vem treinando bem, Vagninho, então quem tiver melhor ali com mais confiança, tenho certeza que vai executar da melhor maneira. Saiu-se bem, Lucas Crispim. Terminou a sabatina dos nossos amigos da imprensa. Alguma resposta mais difícil aí, Crispim? Olha, algumas complicadas, não vou mentir não. Mas está tranquilo, a gente está aqui para isso. A gente tem que explicar muito bem para todos da imprensa, para todos os torcedores, para saber o que vem acontecendo no dia a dia, né? Principalmente nesse novo momento que não pode ter notícias, né? Não pode ter imprensa cobrindo os nossos treinos. Isso aí é bom para que todos saibam tudo o que está acontecendo. Ô Crispim, vamos lá. Agora é comigo aqui, com os nossos amigos internautas que estão acompanhando a transmissão ao vivo lá. Vou fazer uma pergunta de um momento que a gente viveu junto, né? A gente estava junto na live do Guarani, no dia 29/4, e eu vi bem a sua chegada junto com o Carpini ali na beira do Brinco de Ouro, e eu peguei uma frase sua naquele momento. Você olhou para o Carpini e falou assim: que saudade, professor. Está com saudade de entrar em campo valendo ponto? Ah, bastante. Tá com saudade em abril, né? Imagina agora. A ansiedade, a expectativa é grande para a gente voltar fazendo tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente ama. Nunca esteve tão perto, né? Ele era um cara que eu ligava sempre, perguntando a situação, e aí quando vai voltar, vai ter campeonato ou não. Então ele sabe muito bem essa ansiedade que eu estava, a expectativa de voltar a jogar logo, e agora estamos mais perto que nunca. Agora é concentração e foco total para essa sequência do Paulista. E a sua entrevista é tão boa que ela rendeu 3 perguntas aqui do nosso internauta, viu? Nós sorteamos 3 aqui. Ele se apresenta como Cavalinhos do Guarani. Crispim, você ano passado se lesionou e passou meses fora dos gramados, mas hoje é titular com Carpini. O quanto o estilo e a filosofia do treinador auxiliou para a retomada do seu bom futebol? Olha, muito. Não quero ser marqueteiro, não quero ser puxa-saco, não, mas o Thiago foi um cara que chegou em mim e falou o jeito que ele queria que eu jogasse, e naquele momento ele soube extrair o melhor do Lucas Crispim. Tanto é que os resultados estão aí, tem números, né, contra números, né, não tem como mentir. Então, graças a Deus a gente pôde ter um bom papel, não só eu, né, como também o Arthur, o Jefferson também, Bruno Silva, enfim, vários outros atletas que se encaixaram muito bem no nosso estilo de jogo e encaixam até hoje. Que bacana, né? Está vivendo um dos seus melhores momentos na carreira, se não o melhor, Crispim? Cara, posso dizer que sim, é um dos meus melhores momentos, né? Tive um grande momento no Vasco, e esse aqui também está se desenhando para ser o melhor momento da carreira. Legal. Giovani Rico de Júlio manda uma pergunta aqui. Crispim, você já passou por grandes clubes como Vasco, Santos, mas para você, qual o diferencial do Guarani? Até mesmo por essa identificação que você criou, por ter ficado no clube, mesmo com outras propostas. Olha, acho que o planejamento que eles fizeram, não só para mim, mas como para o time de 2020, né? Esse planejamento que eles me enviaram, me ligaram, me contaram todo o processo que iria acontecer, né? Esse esclarecimento da diretoria com o atleta é muito importante, pois tem lugares que acontecem certas coisas que o dirigente nem olha na nossa cara, e aqui é completamente diferente. O Michel é muito bem claro do que ele quer, do que ele pensa, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Ele não costuma falar mentiras, ele fala a verdade, não só o que o jogador quer escutar, ele fala a verdade da realidade do clube. Então, acho que esse foi o diferencial para que eu pudesse ficar aqui e dar continuidade no trabalho que eu tive no ano passado.
E o gancho da pergunta feita por ele aqui, a gente não pode também esquecer que você é revelado pelo Santos, né? Jogou muito ali na Vila, a gente vai primeiro para São Bernardo do Campo e em seguida vai jogar na Vila Belmiro. A sensação de voltar para a Vila Belmiro agora com o Guarani, nesse momento bom, nessa reta final de campeonato, Crispim, como é que vai ser? A expectativa está muito grande, né? Porque foi ali onde eu comecei minha carreira, né? Cheguei a Santos com 11 anos de idade e aí ali foram onde eu pude conquistar meus primeiros títulos profissionais, inclusive foram os 2 títulos paulistas que eu tenho, foi jogando pelo Santos e na Vila Belmiro. Tenho certeza que o carinho é especial, voltar ao lugar onde me revelou vai ser muito bom, mas agora defendendo outra grande camisa que é a do Guarani e que possamos ir para a Vila e fazer um excelente jogo contra o São Paulo e, se Deus quiser, sair com a vitória de lá. Hoje vai para a Vila como menino do Bugre, né? Era o menino da Vila, agora eu sou o menino do Bugre. É isso aí. É a última pergunta do nosso amigo torcedor bugrino aqui no YouTube, durante a transmissão. Luiz Henrique Bauab. Crispim, como você avalia essa pausa que houve no campeonato devido à pandemia? Você acha que o Guarani vem mais forte do que estava ou houve manutenção na qualidade e entrosamento do elenco? Ser bem sincero, que eu estou vendo nos treinos, creio que não mudou nada. Só fortificou ainda mais o nosso elenco, né, com as contratações. Eu tenho certeza que vamos voltar bem mais fortes e que possamos fazer uma grande reestreia, um grande retorno para dar alegria para toda essa torcida que está ansiosa também, assim como eu, para a volta do nosso futebol. Faltam 2 dias, né, Crispim? Faltam 2 dias, agora o coração de novo na ponta da chuteira, agora voltando a concentrar. Tava com saudade até de concentrar, mano, esse tempo todo longe aí. Fiquei até com saudade da nossa resenha, né, dos nossos jogos que fazemos na concentração. Mas a pausa foi para um bem maior e creio que estamos voltando no momento possível, né, bastante seguro, pelo que o departamento médico vem fazendo com a gente. Tenho certeza que é o melhor momento para voltarmos. Eu não vou desejar boa sorte, vou desejar sucesso, vou desejar tudo de melhor para você, para todos os seus companheiros, que lá dentro de campo vocês possam continuar bem representando a camisa do Guarani e que nos conduzam a essa classificação para as quartas de final primeiro, para que a gente possa sonhar com algo mais ainda nessa competição. Parabéns, Crispim, obrigado, viu? Muito obrigado a todos pelas mensagens aí, pela entrevista de todas as perguntas e que possamos voltar melhor possível, melhor do que terminamos para dar sequência no nosso campeonato. Legal, esse foi o Lucas Crispim. Fica o nosso convite, tá acompanhando a entrevista coletiva, acompanhando a transmissão dela ao vivo, tá na gravação depois. Dê o likezinho lá no nosso canal, vamos aumentar essa quantidade de seguidores aí para a gente poder transformar a TV Guarani num sucesso ainda maior de público para a torcida bugrina. Encerramos aqui a entrevista coletiva do Lucas Crispim. Para nós foi um prazer enorme. Muito obrigado aos amigos da imprensa que mandaram suas perguntas. Obrigado a você, torcedor. Aqui você é o diferencial, você faz a diferença. E vamos junto, hoje sempre Guarani. Um grande abraço a todos e até a próxima.